Imagine você ter uma IA que testa outra IA. Ou melhor ainda, que você agora tem uma IA que testa 1000 mensagens, 1000 interações em apenas 1 hora. Bastando você dar o botão e voltar depois para validar. E nessa automação, eu vou te ensinar como você pode construir exatamente isso que eu disse e até colocar isso dentro de uma dashboard completa, validando todo o processo do seu chatbot e principalmente fazer ajustes no prompt e validando toda a sua automação. E caso você não me conheça, me chamo Felipe Fontoura, sou programador há mais de 25 anos. Na verdade, eu comecei a programar antes de existir o Google, fiz toda uma carreira em cima do high code e agora eu venho aqui no YouTube para te ensinar como que o meu conhecimento pode fazer você se tornar um programador, ou melhor, uma pessoa que cria automações com IA de uma forma muito mais profissional. Se você gostou do meu trabalho, se você quer saber um pouco mais, clica aqui no se inscrever e deixa o seu like. Lembrando também que a gente tem aqui uma comunidade completa que o link está nas descrições. E para a gente começar, vamos entender primeiro a estrutura de blocos. Claro, não vou explicar todos os blocos aqui, do Convexa, que é o nosso chatbot com inteligência artificial, que ele roda tanto a parte de SDR, ou seja, pré-vendas, atendimento, suporte e até, bem verdade, ele já está se saindo um ótimo closer com alguns testes que nós estamos fazendo aqui, fechando de fato vendas reais, passando links e recebendo pagamentos, ok? Para que você possa entender, esse Conversation Agent, ele é a inteligência artificial que tem todo o prompt, mas para essa inteligência artificial se conectar com o mundo à volta, né, o mundo real, temos conectores, que esses conectores estão ligados à API de comunicação, como por exemplo a API do Slack, do WhatsApp, do Discord, e em que um usuário chega através desse agente de IA passando por esse connector input, em que ele passa basicamente a mensagem para o Conversation Agent trabalhar. E aqui é onde mora, digamos, a mágica, porque se a gente não estivesse trabalhando com uma estrutura de blocos tão bem definidas assim, tão bem definida, seria muito difícil eu testar esse bloco, que é o meu bloco de interesse. Então, só para você entender um pouco da estratégia, nós iremos aqui trabalhar com um bot IA, que ele vai se comportar como um cliente, testando o agente IA B, que vai se comportar como um vendedor. Como esse bloco aqui de Conversation Agent, ele não sabe da existência de outro agente IA, ele não vai poder se passar como espertinho e ele não vai conseguir, digamos, responder diferente para uma IA, fazendo com que eu, de fato, teste de uma forma caixa preta, ou seja, que eu forneça valores de entrada e espere valores de saída. E como que eu vou esperar esses valores de saída? Como é que eu vou medir? Eu vou medir através dessa planilha, em que eu terei uma avaliação também por inteligência artificial, se eu ganhei ou perdi. Ou seja, se como vendedor eu consegui vender ou, de fato, eu não consegui vender. E eu ainda posso colocar uma análise de cohort para que eu ainda possa validar em função da minha objeção, ou melhor, do meu nível de objeção ou ceticismo. Porque é bem verdade que você, tendo uma pessoa que só está pedindo o link de pagamento, é muito mais fácil, ou seja, tem uma taxa muito mais alta de wins do que lose, porque é só eu passar o link, ela chegou pronta. Diferente de uma pessoa que tem o nível de objeção número 10, que é aquela cliente totalmente cético que está duvidando de tudo. Então nós iremos criar, inclusive, essa dashboard para que você possa medir como um todo a eficiência do seu chatbot. Então você já deve, muito provavelmente, não sei se é o seu caso, mas se você ainda não tiver um chatbot, recomendo, obviamente, o chatbot aqui da nossa comunidade, o Convexa, para que você possa construir, então, acoplar esse sistema de teste, mas também para que você possa colocar esse sistema de teste não só para medir o chatbot, mas para medir, bem verdade, qualquer coisa que esteja modularizada e dependa de entradas e saídas, ok? Então, nós iremos testar esse chatbot aqui, ou seja, este módulo. Lembrando que o Convexa não é só isso, ele tem aqui também a parte de Connector da Evolution API e tantas outras partes que estão descritas aqui nessa estrutura de blocos, a qual, obviamente, não sendo o contexto do vídeo, eu não vou entrar em detalhes. Mas o importante é você saber que esse IA Agent já está calibrado com esse prompt aqui, que é um prompt de inteligência artificial que emula aqui o contato com uma vendedora que vem de uma comunidade chamada comunidade cashback, que ela visa ensinar pessoas a conseguir comprar milhas, comprar produtos com cashback de cartão de crédito. É puramente para fins educativos,
Portanto, você pode criar qualquer chatbot de qualquer comunidade, qualquer produto, qualquer empresa que você quiser. Aqui a gente vai trabalhar, no nosso caso, no nosso prompt específico, isso. Ou seja, um cliente que tem dúvidas de como essa comunidade funciona, que quer comprar, e ele basicamente está ali conversando com o cliente. E para que essa automação modular funcione muito bem, nós iremos aqui trabalhar com uma estrutura de blocos, módulos e protocolos. Ou seja, para que o protocolo de conexão com o WhatsApp, que funciona aqui com o Evolution, trabalhe, ele tem que chamar então o nosso bloquinho de IA Agent, que aqui está representado pelo IA Agent com todo o seu prompt, e ele fazendo conexão entre as duas partes através desse protocolo. E por que os protocolos são importantes? Para que você tenha esse protocolo trabalhando tanto como entrada quanto saída, fazendo com que eu, que estou desenvolvendo, não precise conhecer todos os detalhes de como funciona cada coisa aqui, e principalmente modulando ou modularizando a nossa automação, eu tenha muito mais facilidade em manutenção, controle, e agora, em vez de criar aqui um conector que vem de um humano, eu possa, nesse exato local, conectar então uma outra inteligência artificial que trabalhe como um consumidor, como um cliente que quer comprar. Ou seja, fazendo com que eu não tenha que mudar nada na minha aplicação, e simplesmente eu tenho que testar. Então, aqui mais à frente, você vai fazer aqui comigo toda essa automação, que é composta então por um agente de IA, que é um cliente, o nosso agente vendedor, que de fato está sendo testado, que está sendo representado por essa automação dentro desse workflow, e por fim, eu tenho então uma terceira inteligência artificial, validando se houve win or lose e registrando tudo isso e a cada interação limpando as devidas memórias. E por que isso é importante? Porque eu tenho que zerar e começar uma conversa nova, porque além de testar um fluxo só, eu posso testar diversas interações, variando todas as vezes, se eu quiser, o meu score de objeção. Ou seja, fazendo com que eu possa entregar um cliente para nossa agente de IA muito mais cético ou não, propício ou não para comprar e, como eu disse, fazendo uma avaliação de cohort para que então eu possa analisar por cada nível de objeção quantas vezes houve interação e quantas vezes ele ganhou, fazendo então uma calibragem muito mais interessante a depender do funil do cliente. Ou seja, se é um funil em que eu só estou utilizando recuperação do cliente, muito provavelmente as objeções dele devem ser aquelas objeções básicas. Ou se eu estou colocando esse agente de IA para atuar na frente de contato com o cliente, ao invés de uma landing page, por exemplo, ou anexa a landing page como um bot ali de auxílio, o cliente vai ter um grau de objeção, um grau de ceticismo muito maior. Mas isso não importa, por quê? Porque agora você tem essa possibilidade de você trabalhar com essa variável, que é o nosso grau de objeção, que nós iremos colocar ali, fazendo com que a cada interação, você, ao estar desenvolvendo o seu prompt, consiga calibrar ele e consiga passar isso aqui de relatório para o seu cliente. Um certificado e uma validação que, a partir de tantas interações que você fez, você agora garante para ele, como por exemplo, nós temos aqui esses dados de teste que mais de 60% das vezes ele ganhou. Mas a gente vai chegar aqui a um número muito mais favorável que esse, claro, a dependendo do seu prompt, a depender também do grau de objeção que você colocou. E eu conheço alguns chatbots que eles funcionam com um grau de acerto real mais de 80%. Então, é muito interessante você fazer essas simulações, interações, para que você então tenha muito mais confiança e não tenha que ficar testando tudo isso manualmente. E aqui fica um disclaimer, é bem verdade que o nosso agente de IA que se comporta como um consumidor não é um consumidor real, mas é muito mais próximo do que eu ter o meu teste como desenvolvedor, que é um teste muito mais viciado. E eu ainda acrescento, se você tiver conversas reais dos seus vendedores com os clientes, você pode anexar isso ao prompt, dando para ele mais exemplos e se comportando como um cliente ainda mais real. Isso não é necessário, é um bônus que você pode inferir ali para o seu cliente para ainda calibrar ou melhor, turbinar a sua automação.
E agora aqui com o nosso prompt, o nosso Canva em branco, que é a forma que eu sempre ensino. Eu, obviamente, ensino a parametrizar templates, entrego todos os meus templates prontos, principalmente dentro do curso, mas eu crio com você aqui do zero. Então, para a gente iniciar um teste, eu vou colocar aqui um trigger manual. Depois, na sequência, eu vou colocar um set node, que a gente vai chamar aqui de EA input, ou seja, vão trazer dados, e aqui de fato eu vou chamar o meu workflow, que é o meu workflow do Convexa, que é esse daqui, Convexa Conversation EA Agent. E como você já sabe, esse cara aqui, ou seja, essa automação, espere que eu passe esses valores como entrada, ou seja, ele espera que eu tenha esse protocolo aqui. Então, é exatamente isso que nós iremos construir como protocolo de entrada para o nosso EA Agent. Ok? E você pode fazer modularizando a sua automação, o seu projeto. Você pode fazer como eu. Você pode colocar aqui qualquer tipo de teste, ok? Nesse caso, eu espero então que o nosso protocolo de entrada tenha o contact name, que a gente vai colocar aqui Felipe Montoura, o contact e-mail, o nosso contact phone. Agora, nós iremos precisar, para a nossa entrada, o chat ID e o chat input. Seria, então, o chat ID, que a gente vai colocar um ID qualquer, por enquanto, e o chat input, que vai ser um olá, tudo bem. Ok? O chat ID serve para ser uma identificação de chat, que eu vou colocar aqui, ó, V1, teste 1, 2, 3, 4, 5, e aqui o dado que eu vou passar como input para a nossa automação. Ok? Vou clicar aqui, então, em Test Step, e ele vai executar aqui e produzir uma resposta. Oi, tudo bem? Sim. Em que eu posso te ajudar com alguma coisa? Então, veja que ele está já trabalhando. E por a minha aplicação, o meu projeto está modularizado, já em módulos, ou seja, já está com essa caixinha fechada, eu já tenho a condição, a partir de agora, de rodar os meus testes, fazendo com que, ao invés de ter uma geração manual de input, que é o que eu estou fazendo aqui, ter uma geração de entradas e de inputs que são geradas pela inteligência artificial. E é nesse ponto em que você percebe a vantagem de você ter modularizado, e agora você vai fazer um teste chamado teste caixa preta, que é o teste em que você coloca um dado de entrada, em que você espera um output, e você pode avaliar, inclusive, esse output. Lembrando que esse output vai ser avaliado mais aqui à frente, mais à direita da nossa aplicação, por uma inteligência artificial também, ok? Mas vamos lá, vamos por partes. A gente vai colocar aqui exatamente um agente de IA de conversação. A qual ele vai gerar, perdão, aqui uma mensagem de entrada para o nosso bot. Então eu vou colocar aqui PT4O, e aqui a gente vai colocar o customer. Ele vai estar trabalhando aqui como um customer, ou seja, como um cliente. Mas se você estiver fazendo outra coisa com o seu agente de IA, que não seja atendimento de cliente, de leads e tudo mais, você pode nomear da forma que você quiser, ok? E aqui a gente vai pedir para que ele possa gerar, então, uma mensagem de saudação para um vendedor, sendo que você é o cliente interessado no produto comunidade cashback, que é o nome da nossa comunidade ali fictícia, ok? Então ele vai gerar aqui, então ele vai colocar, espera ter interessado no produto, comunidade cashback, gostaria de saber mais sobre como ele funciona e quais são as vantagens, poderia me fornecer mais informações, por favor? Aguardo atenciosamente pelo contato, obrigado. Então veja que ele gerou essa mensagem aqui no EA Agent, só para não misturar, como a gente não está deletando a memória anterior do EA Agent, eu vou mudar aqui, portanto vou rodar aqui com o nosso
em vez de um input fixo, o nosso input variável, que será o que foi gerado pela inteligência artificial, ok? E aqui nós iremos gerar, então, o test step para que ele possa calcular, dentro daquele agente de A, o que ele vai responder. E isso daqui é o que eu tenho como um agente mínimo, do mínimo, para construir isso aqui. Ou seja, eu tenho um agente de A que se comporta como um customer, como um cliente, gerando entradas para o nosso agente de A de vendas ali, ok? Eu tenho, então, essa possibilidade aqui de testar. E como que eu vou testar a saída se isso daqui funcionou ou não? Aqui nós iremos, claro que eu sei que não funcionou, porque simplesmente o cliente aqui fez uma primeira interação, mas é isso que a gente vai fazer, avaliar se isso daqui é win or lose. Então eu vou colocar Advanced EA e vou colocar aqui um Text Classifier. E o que eu vou ter aqui como uma classificação do que eu quero testar? Eu vou ter uma classificação aqui em que eu tenho esse output, que eu recebo como entrada do EA Agent. Aqui eu vou colocar duas categorias, Win, Lose, e aqui eu vou colocar ainda a categoria Keep ou Continue. Por quê? Porque continue significa que eu nem ganhei, nem perdi. Que você vai entender aqui as questões. Aqui eu vou colocar a descrição do que eu quero como win, ou seja, quando o customer pede por um link de checkout. Lose, quando o customer diz obrigado, em que ele não vai concluir, né? Ou o customer gostaria de continuar a conversação. Então, esses são os três parâmetros aqui que eu vou colocar. Ainda eu vou customizar o System Prompt para que ele possa, primeiro, analisar aqui, beleza? E colocar o que ele deseja verificar. Então, eu vou colocar aqui, ó, isso é uma conversa entre o cliente e um vendedor. Analise pelas categorias. Ok? Então eu vou dar um test step. Ops, faltou ainda a gente conectar um modelo, que vai ser o nosso bom e velho de guerra OpenAI. Nesse caso, eu vou seguir o que eu sempre recomendo, principalmente no meu curso de Prompt Engineer, de você começar pelo maior e mais caro, e depois você ir reduzindo para o menor e, consequentemente, mais barato modelo. Porque assim você pode, primeiro, validar a sua tese, e depois você pode partir para a economia e velocidade. Então, iremos aqui, nesse caso, testar um test step e podemos validar o que ele foi. Nesse caso aqui, ele decidiu que ele não iria nem win, nem lose. Nesse caso aqui, é bem verdade que ele não decidiu para nenhuma das três, mas é porque a gente tem que colocar aqui como keep para ficar direitinho. Então veja que ele colocou aqui win, lose or keep, ou seja, ele decidiu que isso aqui não é ainda uma conversa de, digamos, fechamento. Eu ainda preciso continuar conversando com o meu cliente. Então, o que eu faço na sequência? Eu vou registrar o meu dado, ok? Ou seja, vou registrar isso na planilha que a gente vai fazer posteriormente. Mas se no caso for o keep, o que eu vou fazer? Aqui eu vou colocar um nó de wait para não estourar nenhum tipo de limite, ou pelo menos colocar 0,3 aqui segundos dentro da API da OpenAI, e vou fazer o quê? E vou passar para o meu agente de IA. Veja que o meu agente de IA agora recebe a resposta do meu vendedor. Veja que agora ele não mais trabalha com um prompt em que ele vai simplesmente, digamos, falar alguma mensagem, ok? Ele vai sim, primeiro, falar uma mensagem e depois ele vai continuar trabalhando dentro da perspectiva de consumidor. Por isso, a gente precisa, então, passar essa parte aqui de cima para System Message, em que ele vai se comportar como um cliente. E é claro que a gente vai melhorar essa entrada aqui, digamos, esse prompt aqui, ok?
Mas agora o que eu preciso fazer é recuperar de wait o que eu estou recebendo como output. Porque é o que eu tenho dentro do meu nó de wait. Beleza? Vamos passar aqui um test step. Eu tenho output. E aqui eu tenho, então, esse cara recebendo de wait o output. Ok? Eu vou só forçar para que o output seja de waiting, que aqui ele colocou. Vamos testar. Test step. Ele está sendo um pouco chato. A gente vai fixar aqui como wait.item.json.output, ok? E a gente vai dar um test step. Ele vai testar aqui. E agora o que ele fez? Ele interagiu, fez a próxima interação. Parece uma boa oferta bem interessante, com muitas vantagens para quem quer maximizar os benefícios do uso do cartão de crédito em milhas, se você tiver alguma dúvida específica, ou seja, ele meio que trabalhou aqui nesse processo. Então ele colocou aqui, ó, o passo a passo, beleza? Claro que isso daqui ainda está muito cru e esse cara aqui está até meio se comportando como um vendedor. Então agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, primeiro, desmanchar essa linha de entrada, porque a gente ainda precisa trabalhar um pouco melhor nisso, mas já deu para entender como funciona. Mas, principalmente, trabalhar nesse prompt aqui, porque ele ainda não está muito bom e ele está até se comportando como um vendedor. E aqui, para efeitos práticos, eu vou copiar e colar o meu prompt padrão, que são os prompts que eu entrego aqui também dentro da comunidade, um deles para SDR, mas a gente adaptou esse prompt aqui para que ele possa trabalhar não como um vendedor, e sim como um consumidor, como um cliente. Então, nós iremos colocar aqui nas instruções principais que ele vai encontrar aqui um trabalho como cliente interessado na comunidade para ganhar dinheiro através do cartão de crédito. E o seu trabalho essencial é garantir que o vendedor passe todas as informações de forma educada, paciente e cortês e no final te convença a comprar. Aqui está o que você vai encontrar: objetivo, persona, passos, restrições, dados e contextos. Aqui então, o objetivo, garantir que ao ser chamado pela equipe de vendas você responda. O objetivo do vendedor irá entrar em contato unicamente vender. Por que isso é importante colocar? Porque sem isso daqui, ele vai se comportar como um vendedor e vai ficar uma conversa de maluco ali, de dois vendedores tentando vender um para o outro. Isso aqui não vai fechar a conta nunca. Então, seu objetivo é prosseguir com a compra solicitando o link de pagamento somente se estiver 100% convencido que é para você. Caso contrário, agradeça e dispense o vendedor. No caso aqui, como persona, ele vai se chamar João, ou seja, o cliente é um João, é um pai de família com 3 filhos na idade escolar e gasta muito dinheiro com cartão de crédito. Não tem muito tempo para o lazer, mas está pensando se pode, com o cashback, aproveitar mais a vida. E isso daqui é exatamente uma das personas que estão aqui dentro desse método cashback. Ok? É um tipo de cliente, é o provável tipo de cliente que quer comprar. Então, quando você for testar o agente de IA do seu cliente, você precisa pegar ali qual é a persona e fazer um prompt parecido com esse daqui. Então, seu papel é fazer perguntas relevantes para entender os motivos pelos quais o produto irá funcionar. Utilize uma linguagem informal, como um cliente, respostas curtas. Sua missão é solicitar o link de compra e checkout somente se estiver 100% interessado e com todas as dúvidas esclarecidas. Isso daqui também é muito importante para que ele, de fato, comece a bolar as dúvidas e somente se as dúvidas deles tiverem sido esclarecidas, ele peça o link de compra para que o vendedor tenha que se esforçar em responder e ser convincente. Principalmente porque ele vai trabalhar com um objection score, aqui um grau de objeção de 0 a 10, sendo 0 como muito propenso a comprar e 10 sendo totalmente cético. Adote um grau de objeção, a nota tal. Isso aqui está uma expressão que a gente vai configurar no config mais anteriormente. E aqui os passos, abertura de conexão. Essa será a abertura de conexão que o vendedor irá realizar para te contactar, ou seja, você como cliente
tentou fazer a compra, o vendedor vai chegar e vai te chamar. Oi, João, tudo bem? Preciso falar com você urgente. E assim que o vendedor te encaminhar a mensagem de abertura, você vai escolher algum motivo dos 3 abaixo como justificativa de resposta. E só para te posicionar, esse agente de IA, ele vai estar trabalhando com um SDR, testando um SDR que trabalha na fronte de vendas que elas não foram concluídas por algum motivo. Ou seja, dentro de um funil de vendas, ele está mais abaixo para aquelas pessoas que tentaram comprar, pelas pessoas que saíram da landing page. Ou seja, ele está trabalhando meio que ali na recuperação, beleza? Diferente de um SDR que faz prospecção ativa, beleza? É bastante importante a gente colocar porque isso daqui ele vai impactar na forma como o seu cliente chama o vendedor, porque se o vendedor não tiver calibrado para isso, vai ficar de novo uma conversa de maluco. Negociações e objeções. Ao interagir com o vendedor, pergunte sobre o produto, seja cético, nunca avance para a próxima pergunta sem antes entender 100%, estar 100% convencido de prosseguir, e o vendedor fará de tudo para te convencer, às vezes até mentindo com dados falsos. Então veja que isso aqui também, de novo, ele mexe muito com o grau de objeção. Fechamento, uma vez que esteja 100% satisfeito, peça um link de pagamento, por exemplo. Perfeito, me passe o link de pagamento. Restrições e regras, e aqui dados da comunidade cashback. Por que eu preciso passar esses dados para o comprador? Porque isso foram os dados a qual ele já foi exposto a uma VCL, a um webinário, a uma informação, um artigo que ele leu. Todo cliente que vai contactar a empresa, ele já passou por algum tipo de funil. E é importante a gente considerar isso, ou seja, colocar aqui o que o cliente já sabe, porque se o cliente já sabe de algo, ele já vai muito mais nas perguntas, ok? Ele vai colocar aqui algumas perguntas frequentes e ainda mais o contexto. Então, esse daqui, basicamente, é o nosso prompt do nosso cliente. Só que para que isso possa acontecer, eu ainda tenho que configurar aqui com set fields um node config. E aqui no config eu tenho que colocar ainda alguns parâmetros, que serão estes: números de conversação, ou seja, quantas interações eu quero fazer para cada objection score, e qual é o init message, ou seja, a mensagem que eu vou chamar o meu cliente. É claro que nesse momento aqui eu só estou precisando dessa expressão aqui, que é objection score, portanto, esse cara aqui, ele vai ter um grau de objeção 7, que foi o grau de objeção que eu configurei lá no input. Vamos então colocar aqui um test step e vamos ver qual que vai ser o resultado desse carinha aqui, ok? Ele só está retornando aqui falando que eu tenho 2 keys. Nesse caso aqui é porque a gente precisa puxar o init message. Agora, com o init message, que é: oi, preciso falar com você urgente, eu dou um test step e ele vai responder aqui como output. Oi, claro, eu acho que eu deixei a compra pela metade, tive alguns probleminhas por falta de saldo, me conta mais sobre a comunidade cashback. Ok? Eu vou prosseguir, porque esse vai ser o ponto inicial. Lembrando que eu desconectei aqui o event loop. Agora eu vou dar um test step. E aqui entra o início do nosso vendedor, né? O início do nosso SDR. Então ele vai colocar aqui, ó: olha, tudo bem, aqui é a lista do método cashback. Eu vi que você tentou fazer a inscrição, mas não passou por falta de crédito, por falta de alguma coisa aqui, ok? Muito provavelmente por cartão, aquelas coisas que acontecem quando a gente vai tentar fazer uma compra. Que eu vou dar um test step só para validar, e ele decidiu no keep, tá certo? Ou seja, o primeiro fluxo foi corretinho. Agora eu tenho então um config, tenho um customer EA agent, que ele vai receber aqui do nosso config o nosso init message, ou então ele vai ter que receber como entrada o nosso output. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço para fazer com que, ora, eu receba o meu init message, ora, eu tenho que considerar o meu output? Eu vou utilizar uma expressão de JavaScript OR, ou seja, OR JSON.output OR JSON.init. Por que isso daqui? Porque eu vou fazer com que o meu JSON output tenha que ser considerado primeiro, ou então eu considero o meu init message. Por que eu preciso considerar primeiro o meu output? Porque a interação aqui do teste classifier. Por que eu preciso colocar o meu init message? Porque vai ser a hora que eu clicar no test workflow. Então agora você vai perceber que ele vai ficar num looping, porque agora ele vai ficar conversando com o meu agente de IA
e ele vai ficar aqui trocando uma ideia. Veja que, a partir desse momento, o meu text classifier está colocando aqui, ó, entende perfeitamente as suas dúvidas, espero, super importante, alguma coisa nesse sentido, beleza? E ele rodou aqui. Então, a gente já tem uma primeira interação. Só que ainda, essa interação não está muito boa. Por que que não está muito boa? Porque eu não estou conseguindo enxergar o que esses dois estão conversando. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o output desse cara, jogar numa planilha, e vai pegar o output desse cara, jogar numa outra planilha. Quer dizer, na mesma planilha. Uma linha abaixo da outra para que a gente possa ver literalmente todo o diálogo. E assim, nós, seres humanos, podemos entender ali a qualidade desse diálogo para ver se está faltando alguma coisinha ali. E bem, eu criei essa planilha que tem uma coluna de test number, objection score, step e message. E a gente vai primeiro popular essas duas colunas aqui. Primeiro, qual é o step? Quem que está interagindo, se é uma IA ou... Essas duas são IAs, tudo bem. Mas se é uma IA que simula um humano ou uma IA que simula a vendas, beleza? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Nesses 3 pontos aqui, nós iremos colocar os parâmetros de qualidade, ok? Bom, vamos voltar aqui. Agora, então, no meu config, eu vou chamar aqui um Google Sheets, para que a gente possa incluir aqui, ou melhor, fazer um append, nesse caso aqui, nessa planilha de simulação dev, aqui no chat, ok? Por enquanto, iremos deixar isso aqui vazio. Eu vou colocar aqui como init message, ou seja, a minha mensagem de início, que será basicamente aquilo que eu tenho no init message, ok? E aqui na sequência, que iremos chamar aqui ó, de init message, nós iremos adicionar aqui mais um sheet, que ele será o nosso sheet de customer response. Aqui ainda a mesma configuração, dev, chat. Aqui nós iremos colocar o customer. E aqui o que eu tenho? Eu tenho o dado de JSON.output. O que é o output? É o output desse carinha aqui, beleza? Eu ainda vou fazer o mesmo processo. Vou só duplicar aqui e vou colocar o nosso seller response. Response, que aqui vai ser exatamente o mesmo processo, só que vai ser o seller. Ok? E agora a gente vai clicar e vamos ver qual vai ser o comportamento desses caras aqui, como é que eles vão se conversar. Deixa eu só dar uma ajeitada, porque eu não sei você, eu fico doente se as coisas ficam meio desalinhadas. É um toque meio... Eu acho que isso daqui é meio que acontece com todo mundo que mexe com o N8N. Vamos só dar uma ajustada aqui. Maravilha. Bom, na minha opinião tá um pouco mais bonitinho que o anterior. Vamos deixar aqui. Vamos limpar todo mundo. Tem um detalhe. Vamos só zerar por enquanto essa aqui. Como que é zerar? Vamos fazer ele esquecer do processo anterior. Beleza? Ah, e tem um detalhe. Aqui na memory, a gente vai colocar o window buffer memory desse jeito aqui. Só para ele não se perder tanto, beleza? Vou dar um test workflow. Ah, a gente só precisa aqui modificar de novo a nossa key, que eu posso trazer aqui eventualmente... Eu vou colocar uma key temporária aqui, tá? Temp key v1, 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Ok? Vamos lá. Test workflow. Veja que ele está já trabalhando aqui, né? Colocando tudo que eu preciso, beleza? Então ele está rodando aqui. Vamos ver qual que vai ser a próxima resposta. Então ele está conversando. Todas as interações terminadas e o vendedor perdeu a venda. Vamos ver como é que foi o papo desses dois. Então ele começou aqui como init message, depois a gente vê porque está duplicado. Vamos lá. Oi, falta saldo no meu motivo de ter parado, faltou saldo no cartão. Eu vou simplificar a leitura aqui para você não ter que ficar lendo linha a linha comigo, tá? Então, o seller entrou, ou seja, a Alice lá falou, cara, só que a Alice, ela mandou a mensagem primeiro. Ah, legal, Alice, entendi um pouco melhor, ainda estou um pouco receoso para falar a verdade. Essa renda adicional é garantida e como vocês vão me apoiar durante esse processo, caso eu tenha dúvidas? E, cara, eu sei que o cliente não fala desse jeito e isso daqui é principalmente o ponto em que se o cliente do seu cliente não fala desse jeito, o que você vai fazer? Copiar e colar como exemplo naquele prompt do customer
para que ele fale, então, com o mesmo jargão, o mesmo vocabulário do seu cliente. Só que se isso aqui não tá bom, então você precisa copiar esse histórico de conversa para dar um exemplo para IA, beleza? Só um adendo aí, caso você fique um pouco chateado com isso. Então, entendo a preocupação, a renda adicional, ela fala, dá alguns exemplos aqui, ó, o membro. Então, veja aqui, olha só que legal. A Alice, no caso, a agente de IA, que é o vendedor, ele falou esse ponto aqui, colocou testemunhos, está se esforçando. Mas o customer falou, obrigado pelas informações, entendi melhor como funciona e parece interessante. Vou dar uma olhada nos materiais que você enviou. Se precisar de mais alguma ajuda, eu entro em contato. Fico feliz pelo suporte. Ela agradece. De nada, ele, muito obrigado. E teve então aqui um lose. É claro que, a depender de como que você queira fazer, o seu seller, de fato, ele não pode parar aqui, porque aqui é um ponto importante que você pode calibrar, e aqui eu deixei o vendedor desistir, porque o produto ele já é um pouco mais agressivo, podemos dizer assim, em termos de venda e tudo mais. Mas aqui nesse ponto, eu poderia colocar lá no nosso prompt de vendedor para que ele não desista. Pelo menos ele pergunte, olha, tem mais alguma coisa que eu quero ajudar? Tem certeza? Tem um downsell aqui? Tem outra coisa? Então aqui é um ponto em que o vendedor não poderia ter desistido, caso eu tenha programado isso. Mas aqui nesse caso a gente deixou ele bem à vontade, porque como é um produto de cunho financeiro, é uma coisa que aqui a gente não quis explorar e ser muito incisivo para não ser vendedor de enciclopédia, a gente deixou desse jeito, ok? Agora falta a gente colocar então os parâmetros de win e lose. Por quê? Porque eu quero registrar se houve a compra ou se houve a venda. Tá? Então aqui eu vou colocar um Google Sheets de novo. Update row in a sheet. Ok? Aqui um passo. Vamos arrumar as coisas aqui, porque você sabe que eu tenho toque. Vamos lá. Lose. E aqui eu vou marcar o quê? De novo, planilha de simulação. Chat. Aqui a gente vai colocar o step. Lose. E aqui a gente vai deixar uma mensagem vazia. Aqui a gente vai colocar o nosso win. Win, rename e win. Ok? Só que, indiferente do que eu faça aqui, tanto win quanto lose, como eu vou fazer várias interações, é importante que eu apague a memória dos meus chatbots. Então aqui nesse caso, eu vou apagar meu window buffer memory, vou colocar o meu Redis, ok? Para que ele trabalhe aqui com esse dado definido, e a gente vai trabalhar aqui com um chat customer, e a gente vai colocar aqui, ó, alguns valores como key, beleza? Só para ele registrar o histórico. Então tem que apagar essa aqui, legal? E a gente vai precisar, voltando, esse cara tá meio teimoso, mas tudo bem. A gente vai ter que também apagar esse cara aqui. E veja que o chat key dele é esse daqui, ó, chat the bouncer, e ele vai passar o chat ID, beleza? Bom, vamos lá. Vamos criar aqui um merge para que, indiferente das duas situações, ele tenha que, de fato, limpar. E aqui eu vou passar um Redis, que ele vai fazer o quê? O delete key from Redis. E qual key que eu quero? Bom, primeira key que eu quero é essa aqui, ó. Chat Customer 12345, ok? Vou colar aqui. E se você souber um outro jeito de apagar múltiplas keys, depois você pode falar para mim. Mas eu fiz desse jeito aqui, ficou meio jeito tabajara, se me perdoe, por um negócio meio gambiarra. Mas vamos lá. Chat the bouncer, que eu vou passar aqui. Nesse caso, eu passo o chat ID que eu estou passando nesse protocolo. O chat ID é esse. Veja, de novo, o poder dos protocolos. E vou passar isso daqui. Beleza? Então eu vou colocar aqui, ó, delete customer key e o meu delete seller key. Ok? Ou seja, vou registrar agora o meu lose. Aqui ele vai ter que rodar tudo de novo. Então ele vai registrar depois o lose dele, depois vai pagar
as linhas. Então, isso daqui, ó, eu já tenho alguma coisa que ele já interage dentro de uma primeira perspectiva. Ou seja, eu faço um teste. E se você já quiser parar por aqui, você já tem um testador de chatbot de IA totalmente funcional. Só que eu quero ir além. Agora eu quero fazer com que, além dele testar essa rodada, ele possa testar N rodadas. N em função do número de conversas que eu defini. Então, nesse caso, eu quero que ele esqueça a última conversa e agora comece uma nova, com o mesmo Objection Score. Porque aqui eu vou testar elementos de aleatoriedade. O que é isso? Eu vou testar aqui a possibilidade do Customer IA Agent começar a inventar outros ganchos, outras coisas, para saber que dentro dessas três ele teve chance de reverter. Às vezes, nessas três, ele perde uma, ganha duas, entende? E assim a gente consegue colocar. E quanto mais rodadas você colocar aqui, ou seja, número de conversações, por exemplo, 10, mais você vai ter o quanto, em uma, digamos, média estatística, o quanto seu bot é preciso. Só vai depender a quantidade de grana que você vai ter para investir nesse teste, porque lembrando que cada rodada dessa são custos de tokens, ou seja, custo de tokens tanto para a geração dessa conversa, quanto para a resposta dessa, quanto para a classificação. Então, esse teste aqui, podendo dizer, ele não sai de graça. Por quê? Porque você tem que colocar esses caras aqui para trabalhar. Se você quiser fazer rir, faça-me rir, não é verdade? Então agora a gente vai colocar tantos outros detalhes que são necessários para a interação. Mas antes da gente avançar, eu rodei e não fiquei muito contente aqui, só fazendo um parênteses no vídeo, de novo, uma próxima interação. Porque eu falei, cara, eu tô passando vergonha. E esse cara aqui só deu lose. Mas olha só que interessante, nessa rodada aqui, ele tem um item em que ele ganhou no win. E olha só que interessante, esse aqui foi o papo. Eu não vou repassar todo o ponto aqui com você, mas nesse caso aqui, o cliente estava um pouco receioso com relação ao ponto que ele estava ali trabalhando, como se isso realmente dava para fazer renda extra e tudo mais. O seller falou da garantia, ele quis saber da garantia de reembolso, ela falou, olha, sim, tem garantia de reembolso, poxa, que legal, então me passa aqui o link. Passei o link e... Tadã, win. Beleza? Então nesse caso aqui, o bot ganhou. Depois a gente faz um placar aqui para ver quanto que esse cara aqui está ganhando. E por último, não menos importante, agora a gente vai fazer então o looping para que nós possamos aqui fazer este retorno, né? Para que ele volte para cá. Só que para poder fazer esse looping, nós vamos cortar esse passo e eu vou criar aqui um edit field chamado setMessages. O que o setMessages faz? Ele basicamente faz o split do nosso array, que é o array de initMessages. O initMessages ou initMessage, ele precisa multiplicar esse valor, ou seja, essa mensagem pela quantidade de 3, ou seja, pela quantidade que você colocar ali, ok? E aqui, nesse caso, a gente vai colocar um field chamado initMessages, no qual ele vai ser aqui um array, que vai ser uma expressão, em que essa expressão basicamente vai pegar o número de conversações e vai criar um array dando um fill, ou seja, preenchendo com o valor JSON initMessages, ok? E aqui então ele vai dar um test step, ele colocou 3 vezes essa mensagem. Só que como ainda temos aqui apenas um item, a gente vai dar um split out para que ele possa splitar e para que ele possa pegar aqui o initMessages, ok? Nesse caso aqui, ele vai ficar assim, split out initMessages, eu só vou colocar aqui, initMessages, exatamente isso daqui, ok? Então, ele agora trouxe o initMessages e, por hora, o que eu preciso fazer? Ligar aqui um loop over items, no qual ele vai processar um de cada vez. Eu vou trazer para esse ponto aqui. Deixa eu só dar uma ajustada. Ele vai pegar, então, do
init message, ok? Que seria o init message corrente, né? Então eu vou colocar loop branch init messages. Agora passa a ser init messages, ok? Que é, oi, preciso falar com você, urgente. E aqui então ele passa a trazer esse ponto aqui também, ok? Bom, trazendo para esse ponto em que eu vou levar para a planilha e vou levar para o agente, agora o que eu preciso fazer? Só para efeitos de definir qual que é o teste corrente que eu estou fazendo, eu vou definir aqui um set test number, para que esse test number traga para mim uma expressão que vai gerar exatamente isso daqui, ó, um T de teste, e ele vai fazer um randômico e vai passar esse randômico para string, ou seja, ele vai gerar um número lá qualquer e vai transformar isso num hash, dando um slice, pegando os 3 primeiros. Só para tirar aqui, para quem não entendeu muito bem, o random vai gerar um número, o string transforma para número, o hash ele vai transformar isso para um número que é no formato MD5, como ele está colocando aqui, que é um algoritmo de conversão para hexadecimal, e o slice eu vou pegar aqui os 3 primeiros, de 0 a 3, ok? Test step, gerei aqui o test step. Perfeito com relação a isso. A gente já está acabando, são só os últimos momentos finais. E agora eu trago para o init message, que recebe aqui em test number esse valor. O objection score, ele recebe de aqui, de config. E no caso do init message, ele recebe aqui do loop over item o init messages. Ok? Ou seja, traz aqui, oi, preciso falar com você, urgente. Essa foi a mensagem que a gente escolheu aqui para iniciar o looping da conversa. Você pode escolher uma mensagem qualquer para você testar. Maravilha? Vamos ver se não está faltando nada, conferindo. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou dar aqui, ó, no operation do nothing. E vou colocar next cycle, o próximo ciclo, que vai ser ligado aqui no loop over item. Trago exatamente para cá. Deixa eu só dar um pequeno ajuste. Beleza? E com isso, então, o que acontece? A gente tem um config que traz aqui geração das propriedades de todos os valores que eu preciso, um split out que quebra em init messages em função da mensagem que eu preciso, o loop over item que vai iterar sobre split, o test number que ele vai setar isso daqui, o init message pega test number, pega também o objection score e pega o valor que eu estou colocando de init message. O customer EA vai pegar o init messages como valor, portanto, como ele não recebe de JSON, eu tenho que buscar lá no nó do nosso interesse, que é o loop over items, .item.json init messages, maravilha? Bom, trouxe aqui. Aqui eu recebo, aqui eu recebo como input, pode ser o output desse valor, ou então o restante. O customer response, está faltando aqui o test, a gente vai colocar aqui, ó, o test step.item.json.test number. E aqui eu vou chamar o meu config. .item.json.objection score. E por que eu preciso fazer isso? Porque daí eu coloco tudo isso na planilha, ok? Vou trazer o EA agent aqui. Esse cara vai fazer a mesma coisa, portanto eu vou copiar o que está aqui.
seller, win, lose, objection score, a gente vai colocar agora o test number, para saber qual é a rodada de teste, porque daí você pode mapear depois no chat. Show de bola. Terminei agora toda a parte do looping, ou seja, eu venho e faço todo o processo aqui. Agora eu vou apagar, vou vir na minha planilha de simulação, literalmente, vou apagar tudo, e agora a gente vai colocar esse carinha aqui para rodar. E aqui ele está fazendo com o test number, com teste 549, com objection score 7, e aqui ele está traçando todo o processo. Então, eles estão conversando e a gente vai rodar aqui pelo menos 3 vezes para poder ver o passo a passo, o que eles vão se decidir, a quantidade de wins ou a quantidade de lose. E aqui a gente recebeu, durante o teste, essa mensagem que o serviço excedeu o limite de cotas para read request per minute user. Ou seja, aqui a minha conta do Google Sheets, ele excedeu. Então, nesses casos, o que eu costumo fazer? Eu aumento o tempo de waiting e também adiciono aqui o minimize API calls. Por quê? Porque isso daqui tende a minimizar a quantidade de chamadas de APIs e tende a minimizar este problema também. Então, todos os nodos aqui que tem Google Sheets, a gente acrescenta isso daqui, ok? Todos que eu estiver fazendo. Porque sim, realmente ele está aqui com uma quantidade excessiva de itens, e essa quantidade de itens aqui deve estar fazendo com que ele faça muitas leituras, e aqui então, no wait, eu vou passar a colocar 1 segundo. Eu vou salvar, vou apagar, eu vou começar todos os pontos de novo, até porque a gente precisa de testes mais confiáveis. Mas vou colocar aqui para rodar enquanto você assiste aí. Depois de algumas interações aqui rodando, a gente preencheu toda a planilha. Então ele veio colocando aqui objeções, score de objeções de nível alto, 7 já é bem alto, de nível um pouco menor, aqui ele conseguindo ter win, e depois outras formas aqui. O 7 ele teve um lose, e basicamente aqui eu entendi qual que foi a questão. Realmente o customer aqui falou que ia avaliar a compra, e daí o seller desistiu. Mas como eu disse, você pode calibrar o seu prompt para que ele seja um pouco mais persuasivo. No nosso caso aqui, é um prompt um pouco mais neutro. E se você gostou desse exercício aqui, se você quiser ter um ambiente, esse conhecimento, é só você clicar aqui nos links das descrições para que você tenha acesso não só ao Convexa, não só esse conteúdo aqui que eu coloquei para você, mas todo um aparato para que você possa finalmente dominar todos esses conhecimentos. Um forte abraço, até o próximo vídeo.